gente, tudo bom? Estudo, ensino, aprendizagem, dificuldade. É sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o profissional psicopedagogo, sua atuação, como, quando, para quê e onde. Mas antes precisamos entender o que é essa dificuldade de aprendizagem. Todo o nosso processamento em termos de absorção, acomodação, evocação de informação, ele passa por um caminho. Muitas das vezes esse caminho ele tem algumas interrupções e impactam no processo de aprendizado. Isso acontece, na maioria das vezes, quando existe um transtorno, uma dificuldade, uma síndrome, mas tudo isso é muito relativo. O que é importante entendermos é que toda dificuldade de aprendizagem, ela é hereditária ou genética. A dificuldade de aprendizagem, ela não tem cura, mas tem tratamento. E as dificuldades de aprendizagem que eu irei abordar hoje não são perceptíveis nem em exames laboratoriais e nem exames de imagem. Quando entendemos que os nossos filhos, ou até mesmo os adultos, eles têm dificuldade na escrita, na leitura, na fala, na compreensão, na memória, na atenção, na concentração, as nossas antenas elas começam a ser acionadas. Muitas das vezes, por falta de entendimento, conhecimento, informação, estereotipamos as crianças como desinteressadas, desmotivadas, preguiçosas. Pode. É possível sim que essas características estejam presentes na fase de uma determinada criança. Mas também é possível que essa criança ela tenha um diagnóstico de dislexia, de TDA ou TDAH, ou de dislalia, disgrafia, desortografia, entre outros. É nesse momento que é importante convidarmos um profissional que possa auxiliar nessa avaliação. E a depender do que for percebido, entendido, compreendido por esse profissional, iniciamos um tratamento que é denominado intervenção psicopedagógica. A maioria dos casos que chegam até mim é muito em função da percepção, sensibilidade e assertividade da escola. Aquela criança que espelha a letra, que é como se ela estivesse colocando a letra do lado oposto. É a letra E, mas ela escreve o número 3. O espelhamento é basicamente isso. Aquela criança que pula letras, que pula palavras, que pula linhas, que não consegue ter uma escrita coerente, chama a atenção dos professores. Quando aquela criança ela não consegue interpretar o que lê, ela não consegue memorizar, ela tem uma dificuldade de decodificar uma mensagem, chama a atenção dos professores. Na dúvida, todos os professores, eles são acionados por alguma não conformidade presente naquele momento. E esse momento é crucial. Acabou-se o tempo onde se falava que é fase, é a idade, isso passa. Não. Quanto mais cedo a investigação, mais cedo a possibilidade de você evitar uma baixa autoestima daquela criança, uma sensação de exclusão, uma necessidade desta criança estar constantemente em um processo terapêutico, em um processo psicopedagógico e em um reforço escolar, porque isso cansa, isso desgasta. Então esse trabalho ele não precisa ser tão árduo, ele pode ser processual. Perceber que uma criança tem dificuldade de aprendizagem, professor, é interessante que acionem a coordenação, a orientação pedagógica, para que os mesmos convidem a família para explicar o que está acontecendo. Essa família, ela vai recepcionar todas essas informações e vai ser orientada a buscar um psicopedagogo, porque muitos nem sabem que o psicopedagogo existe, essa expressão, e nem para que eles servem. Na hora, as pessoas, por falta de prática e porque não têm e nem tiveram necessidade de conhecer esse profissional, ele confunde com pedagogo ou com professor que desenvolve o reforço escolar. Dificuldade de aprendizagem não se resolve, não se trata, não se avalia em uma banca, em um acompanhamento pedagógico ou com reforço escolar.
É necessário que essa criança seja direcionada para um espaço onde ele será avaliado individualmente, não em grupo. Nessas avaliações constarão análise cognitiva, análise pedagógica, psicopedagógica e emocional. Essa criança será analisada, percebida, compreendida e a partir dali irá ser construído um relatório com todas essas informações que foram avaliadas. Ali constará as orientações, o que foi visto, como essa criança aprende, como essa criança interpreta, quais são os limites dessa criança, quais são as demandas dessa criança, quais especialistas precisam estar presentes em uma equipe multidisciplinar para dar um suporte para esta criança. Quando eu digo criança, é porque na maioria das vezes a escola aciona no finalzinho da educação infantil, ou até mesmo no grupo 4 ou no grupo 5. Os adultos, eles vêm por conta própria. Quando eles não conseguem concentração, quando eles não têm foco, quando a atenção seletiva ou a atenção concentrada não é o que eles esperam, quando eles passam muito tempo lendo a primeira página e não conseguem sair desta primeira página. Então, os adultos, ele tem uma expansão consciente sobre tudo o que acontece com ele. A criança, não. Então, na maioria das vezes, essas crianças, elas precisam ser orientadas, essa família precisa ser acompanhada e direcionada. O psicopedagogo, ele trabalha estudando o cognitivo dessa criança, a forma como essa criança aprende e apreende. O pedagogo, ele trabalha com as questões da alfabetização, com as informações pedagógicas direcionadas para a cultura, para a realidade, para a matriz curricular desse aluno. Nenhuma avaliação psicopedagógica não se faz nenhum tipo de exercício conteudístico, porque isso é um papel da escola. Quando essa criança ela é avaliada e se percebe que existe um diagnóstico, é muito natural que o profissional solicite que essa família busque uma avaliação do neurologista, do oftalmologista, do otorrinolaringologista, do fonoaudiólogo, para que todas as áreas possíveis que possam estar comprometidas e impactando no desenvolvimento desta criança academicamente e, consequentemente, social e emocionalmente, possam ser comprometidos. Feito isso, se essa criança tem um diagnóstico, ele vai ser tratado. Essa intervenção é chamada intervenção psicopedagógica. Mas a intervenção é um outro momento, um outro vídeo, porque senão vocês vão ficar muito confusos e a ideia não é confundir, a ideia é facilitar. Tanto que eu evito usar alguns termos técnicos para que vocês não fiquem imaginando o que deve ser nem deduzindo. A ideia é ser direta, objetiva. É sobre isso, né? Vamos também considerar o seguinte, esse psicopedagogo, quando ele está no seu espaço, na sua sala, no seu consultório, na sua clínica, e ele está com essa criança, os pais participam em algumas sessões. Na sessão de anamnese, que é um questionário que vai rastrear qualquer indício que favoreça aquela hipótese que o profissional está considerando, vai entender como foi todo o processo da concepção, dos planos, do planejamento, o pré-natal, o nascimento, o pós, a verificação se essa mãe teve alguma depressão, uma depressão pós-parto, se é uma mãe que é ansiosa, que passou por algum trauma. O mesmo vale para toda a família materna e paterna, se é histórico na família de algum transtorno. Então é uma verificação contando com todas as possibilidades para que ajude nosso diagnóstico, nossa hipótese diagnóstica. Em seguida, nós vamos, não necessariamente na mesma ordem ou em sequência, depende de como essa criança se apresenta, nós vamos à escola fazer uma visita, compreender qual é o método pedagógico, como é esse conteúdo, como esses professores eles estão desenvolvendo esse material, quantos alunos tem na sala, porque isso também pode impactar a uma criança que não entende bem, que não compreende porque tem muito barulho, que não compreende porque não enxerga direito, ou que não compreende porque a sua interpretação está aquém do esperado. Feito todos esses rastreios, essas observações, essas aplicações de testes, ali sim temos um relatório que muitos chamam de informe psicopedagógico, outros chamam de avaliação psicopedagógica ou relatório de avaliação psicopedagógica.
A partir daí, começa uma nova empreitada. E na próxima, eu explico para vocês quais são as dificuldades de aprendizagem e como pode ser tratada e quais são os recursos que nós temos hoje para facilitar esse processo. E enquanto isso, vocês podem mandar perguntas, podem fazer qualquer tipo tirar qualquer tipo de dúvida para que a gente facilite. Se você gostou desse vídeo, se você acredita que tem alguém que você conheça na sua família, na sua vizinhança e que você acha que esse vídeo vai esclarecer, vai ajudar, vai agregar, então compartilha. E no mais, até lá!